Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Elvis e o tema da aula de hoje será Alexandre o Grande. Você vai aprender sobre este importantíssimo personagem da antiguidade que foi responsável aí por nós hoje conhecermos bastante coisa sobre a Grécia Antiga. Se hoje nós sabemos bastante coisa sobre a Grécia, sobre a cultura grega, foi por causa de Alexandre o Grande, também chamado de Alexandre o Magno. Você vai aprender como que isso aconteceu, ok? Então pegue aí a sua caneta, pegue o seu papel para que você possa fazer as suas anotações. Então, a vida de Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, ficou registrada numa obra chamada Vidas Paralelas. Vidas Paralelas é uma obra escrita por um historiador grego chamado Plutarco. Tá? Então, o Plutarco ele escreveu esta obra chamada Vidas Paralelas, que na verdade é uma coletânea de várias biografias de personagens importantes da antiguidade. Além de ter escrito sobre Alexandre o Grande, ele escreveu também sobre Júlio César, sobre aquele político grego chamado Solon, que nós já estudamos sobre ele, né? E sobre também outros personagens importantes aí, tá? E também sobre Alexandre o Grande. Então, nesta obra, Vidas Paralelas, nós ficamos sabendo que Alexandre ele nasceu no dia 20 de junho de 356 a.C. e ele era filho de Filipe II, que era rei da Macedônia, com a Olímpia de Épiro, rainha Olímpia de Épiro. Tá? E desde muito cedo ficou evidente que o Alexandre ele seria uma pessoa diferenciada. Está registrado lá em Vidas Paralelas. Alexandre ele teve a melhor educação possível, né, que se poderia ter naquela época. Ele foi aluno, nada mais, nada menos, do que de Aristóteles. Aristóteles, aquele famoso filósofo grego que foi aluno de Platão, que foi aluno de Sócrates, né? Então, ele recebeu, assim, aquilo que havia de melhor em termos de educação. Aí também ficou registrado ali façanhas que o Alexandre realizou ainda quando era jovem, adolescente, né? Aos 12 anos, por exemplo, ficou lá registrado um episódio interessantíssimo de Alexandre quando ele consegue dominar um cavalo que ninguém conseguia dominar. Ele conseguiu dominar o cavalo bucéfalo, né? Que é o nome que foi dado a esse cavalo, né? Todos os adultos experientes não conseguiam amansar o cavalo, dominar o cavalo, né? E o Alexandre, com apenas 12 anos, né, ele conseguiu fazer isso. Então já foi um episódio que ilustrava, né, como que esse jovem já estava destinado a fazer coisas grandiosas, né? Se você gosta de um bom filme, assista também o filme Alexandre, dirigido lá pelo Oliver Stone, que é um grande cineasta, um grande diretor, né? É um filme que ele fez lá sobre a vida do Alexandre o Grande. Você vai gostar. É bem interessante esse filme aí. Ok? Bom, a Macedônia é uma região que ficava ali ao norte da Grécia, tá? E o sonho de todo macedônio era ser reconhecido como grego. Eles não eram gregos de verdade, tá? Eles não eram reconhecidos como gregos, mas eles admiravam a cultura grega, eles falavam grego, eles procuravam orar, acreditar nos mesmos deuses dos gregos, mas eles não eram considerados gregos de verdade. Por quê? Porque para ser grego, tinha que ser descendente de um daqueles povos, né, que nós falamos nas aulas anteriores, aqueus, jônios, dórios,
tá? E eles não eram descendentes desses povos. Os macedônios eles têm uma descendência diferente, lá mais para o eslavo, para o búlgaro. Né? Então, por causa disso, eles tinham um grande ressentimento. Felipe II, pai de Alexandre, ele tinha um grande sonho de um dia poder ser rei sobre toda a Grécia. Tá? O que não era uma tarefa fácil. Né? Para você ter uma ideia, nem a Pérsia, que tinha um exército infinitamente maior do que o exército macedônio, eles conseguiram dominar a Grécia. Então não era tarefa lá muito das simples, não, que é dominar a Grécia. Mas aí o Felipe II da Macedônia ele teve a sua grande chance logo após a Batalha de Mantineia. A Batalha de Mantineia, que aconteceu em 362 a.C., foi uma batalha entre as cidades gregas de Tebas e Esparta. Ok? Então, Tebas enfrentou Esparta lá numa batalha, Batalha de Mantineia. Apesar de Tebas ter vencido esta guerra, ela saiu da guerra totalmente devastada, né, sem condições nenhuma de defender a Grécia. E aí, o Felipe II da Macedônia, aproveitando-se dessa situação, ele invade a Grécia, na Batalha de Queroneia, em 338 a.C., ele domina toda a Grécia. Então ele acaba realizando esse antigo sonho que ele tinha, o Filipe II ali, pai do Alexandre. Então ele acaba se tornando o senhor de toda a Grécia, rei de toda a Grécia, né? Além de ser rei também da Macedônia. Inclusive, nesta batalha de Queroneia, houve a participação ali do Alexandre, né? Com apenas 18 anos de idade, ajudando o pai dele ali. Mas a alegria do Filipe II durou pouco. Por quê? Em 336 a.C., Filipe é assassinado, tá? Em causas até hoje não esclarecidas totalmente, né? Alguns historiadores vão dizer que ele foi assassinado por um espião persa, outros vão falar que houve a participação ali da Olímpia de Épiro, a própria esposa dele, que mandou assassinar, né, porque ela queria que o Alexandre assumisse a coroa da Macedônia. Tá? Então, são fatos aí que não estão esclarecidos ainda. Tá? Se você for assistir o filme que eu indiquei, no filme dá a entender de que realmente a Olímpia de Épiro, a esposa do Filipe, é que armou o assassinato dele. Tá? Mas não é uma coisa assim historicamente comprovada. Tá? Então Alexandre ele é coroado com apenas 20 anos de idade, ele se torna rei da Macedônia e rei da Grécia. Tá? E logo que ele é coroado, mal ele assume como rei, ele já tem que passar por uma grande prova. Né? A cidade de Tebas ela se rebela, né? Que é aquela coisa, né? Felipe morreu. Quem que está no lugar agora? É o pivete do Alexandre, né? Então eles acharam que ia ser fácil, né, escapar da dominação macedônica, porque o Alexandre, né, um jovem que estava dominando ali, né? Mas aí o Alexandre ele provou que não estava ali para brincadeira. Né? Ele invadiu a cidade de Tebas, né? Devastou a cidade, pilhou toda a cidade, né? Fez de escravo toda a população ali masculina da cidade, tá? E aí ele provou que ele não estava lá para brincadeira mesmo, certo? E aí Alexandre o Grande, ele começa uma série de conquistas, né? Uma série de vitórias militares sobre outros povos. Ele conquista a Pérsia, algo que era inimaginável na época, né? Conquistar a Pérsia. A Pérsia tinha um exército que era gigantesco em comparação com o exército macedônio, mas mesmo assim o Alexandre colocou o rei da Pérsia, o Dario III, para correr, literalmente para correr. Está registrado ali nas fontes históricas, né? O Alexandre ele vai para cima do rei persa, do Dario III, né? Vai lá cavalgando lá com o bucéfalo, né? Atrás do rei, e o rei se mandou, foi embora, não quis nem saber, fugiu mesmo. Né? Foi uma grande vergonha
para o exército persa, tanto que os próprios generais da Pérsia, depois eles capturam o Dario III e o matam pela vergonha, pelo vexame, tá? que ele fez passar. Tá? E aí ele também conquista, o Alexandre depois disso conquista o Egito, se torna faraó do Egito. No Egito, então, nem sequer teve batalha. Né? Ele chegou lá com os exércitos, com as falanges macedônicas, né? Os egípcios olharam para aquilo e falaram, tá, o Egito é seu. Né? Reconhecemos você como faraó. E não foi preciso nem ter batalha. Tá? Depois ele vai lá para o Oriente Médio, ele conquista a cidade da Babilônia, conquista o reino de Israel e conquista parte da Índia. Tá? Então não tinha para ninguém. Tá? Os exércitos de Alexandre o Grande eram invencíveis. Invencíveis. Tanto é que, até hoje, o Alexandre o Grande ele é considerado um dos grandes generais, tá? Um dos grandes estrategistas políticos e militares de todos os tempos, tá? Porque ele nunca sofreu uma derrota, ele nunca foi derrotado numa batalha, numa guerra. Tá? Ele tinha um exército ali, né, que chamava-se Falange Macedônica, né, que lutavam com essas lanças enormes, né, de 3 metros de altura, chamava-se Sarissa. Sarissa, o nome dessas lanças aqui, né, e colocava qualquer outro exército para correr. Né, o Alexandre aqui, na frente, com seu cavalo, seu inseparável cavalo bucéfalo. Ele adorava esse cavalo aqui, né, participou de muitas batalhas com ele, tanto que até ele chegou a criar uma cidade com o nome de Bucéfala, em homenagem ao cavalo. Tá? Então, cada cidade, cada região que o Alexandre dominava, ele fazia questão de levar a cultura grega para lá. Ele levava a cultura grega para as regiões que ele conquistava. As pessoas tinham que falar grego, as pessoas tinham que adorar lá os deuses gregos, né? E acabava também ocorrendo muita fusão entre culturas. A cultura grega acabava se fundindo com a cultura das regiões que ele dominava. Esse fenômeno, esse processo, nós chamamos de helenismo. O helenismo é a expansão da cultura grega para outras regiões do mundo, né? E também a fusão dessa cultura com outras culturas. Okay? E é por isso que, se nós hoje sabemos tanto sobre a Grécia, foi por causa do helenismo de Alexandre o Grande. Tá? E isso acabou lançando as bases que acabaram formando a nossa civilização ocidental. Então, muito do que nós somos hoje foi graças à existência de Alexandre o Grande. Tá? A morte de Alexandre o Grande aconteceu no dia 13 de junho de 323 a.C., tá? Causas ainda também não esclarecidas, né? Os historiadores não têm um consenso de que forma isso acabou acontecendo. Alguns vão dizer que ele pegou uma doença lá na Índia, né? Provavelmente uma malária. Tá? Outros vão dizer que Alexandre acabou sendo envenenado por um dos seus próprios generais. Tá? Mas o certo é que depois de 12 dias de uma intensa febre, Alexandre acabou morrendo na Babilônia, tá? Na cidade de Babilônia, e depois disso o Império Macedônio ele é dividido em 4, né? Foi dividido entre seus generais. Cada general pegou uma parte do Império. O general Seleucus ele ficou com a parte do Oriente Médio, o Antígonos ficou com aquela parte ali na Ásia Menor, o general chamado Ptolomeu ficou com a região do Egito, outros generais ficaram ali com a parte ali mais ao norte do Mediterrâneo. Tá? Então acabou se fragmentando em 4 partes o Império
que era antes do Alexandre. Tá? E aí aconteceu o quê? Aconteceu aquilo que acontece com todo o império quando se divide, né? Tá? Quando o império está junto, ele é forte, mas quando ele se divide, quando ele se fragmenta, então ele se enfraquece e outros povos vão lá e dominam. E foi exatamente isso que aconteceu com o Império Macedônico. Ele foi que acabou sendo dominado ali pelos romanos, ok? E terminou lá o Império Macedônico terminou aí, tá? Mas a história de Alexandre ficou para nós aí, né? Uma história importantíssima. Alexandre foi uma figura assim tremendamente interessante, o primeiro grande líder mundial, dominou praticamente todo o mundo da época dele, tá? E a sua influência se faz sentir até hoje. Tá? Até hoje a gente fala dele, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.